Boa noite a todos. Bem-vindos a essa live especial da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Teremos o prazer de receber hoje o nosso querido Marcel Mariano, né, querido de todos? Boa noite a Júlio, que é o presidente da LEES, presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe também, e a todos que já estão sintonizando conosco. A live de hoje é em comemoração aos 157 anos de lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em 15 de abril de 1864. Portanto, 157 anos, e a Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, que tem como uma das finalidades justamente essa valorização da cultura espírita, obviamente que não poderia deixar passar em branco essa data relevantíssima para a doutrina espírita, para o movimento espírita, porque o Evangelho segundo o Espiritismo traz as explicações, as interpretações, a exegese espírita sobre as lições imperecíveis do nosso mestre inesquecível. Aqui estamos, aguardando nosso querido Marcel. Assim que ele entrar, nós iniciaremos. Enquanto isso, Mateus, se você quiser ir tocando alguma música... Não, essa ainda? Obrigada a todos que estão conosco, todos aguardando o Marcel. A LEESE, que vai fazer 5 anos de fundação, né, essa academia. Marcel Mariano, solicitação. Boa noite, querido Marcel Mariano. Olá, Thelma. Um prazer. Eu estava dizendo um pouco que a LEES, a Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, não poderia, obviamente, deixar passar em branco os 157 anos de lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi lançado em 15 de abril de 1864, e nós tivemos o prazer e o privilégio de você aceitar o convite da academia para fazer essa live extremamente especial em comemoração a essa obra fabulosa, né, que traz o ensinamento de Jesus. Então, a Lese, eu aqui em nome de todos, e Júlio, presidente, está presente, daqui a pouco ele vai entrar também. Em nome de todos e do presidente também, eu quero mais uma vez agradecer você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, viu, Marcel Mariano, por ter aceitado. A honra é toda nossa, até porque em 2019 você nos fez um convite para novembro de 2020. Foi. Mas como a gente não conversou com o coronavírus, ele não participou do acordo e ele disse não vai haver a palestra. E não houve. E não Então, houve agora que ele deu uma trégua, ele deu uma possibilidade, nós estamos na via virtual. Porque senão eu estaria em novembro presencialmente aí em Aracaju. Seria o congresso que nós adiamos para quando for possível presencial, e você desde já, né, fica já convidado para o congresso quando for possível, né? E esperemos em Deus que seja em breve. Marcelo, vamos... Tudo tá sendo virtual, né? Até dezembro deste ano eu não peguei nenhum convite presencial. Exatamente. Já por questão de cautela. Por cautela eu não aceitei nenhum convite. Ou a pessoa confirma virtual ou eu não aceito o convite. Porque eu não posso mandar na doença, também não mando na saúde. Então não sei como é que vamos se comportar. Nós estamos perdendo 3.500 pessoas todos os dias. E a gente também não sabe ainda como é que esse vírus se comporta, né? Assim, é algo novo. Não, Precisa verificar. exatamente.
as várias nuances dele. Então, é prudente mesmo isso. Uhum. Marcel, vamos fazer o seguinte, Qual é o formato que você pensou? a gente vai arrumar o ambiente com uma música, uma no início e no final, tocada por Matheus Airan, que é meu filho, harmonizar. Depois nós teremos a prece inicial, que se Júlio entrasse, ele faria a prece, mas ele não entrando, eu peço que você faça a prece inicial depois da música. Depois você vai ter a palavra, pelo tempo que você poderia fazer a prece inicial e eu fico com a prece de encerramento? Pode ser também. Pronto. Pode ser sim, Marcelo. Me sinto mais confortável. Tá ótimo, então. E depois da prece inicial, você tem a palavra. Júlio está aqui, mas, Júlio, você teria que pedir para entrar, Júlio. Você clica aí, pede para entrar e eu aceito, porque o Instagram já aceita 4 pessoas, já não é mais 1 hora também a limitação. Evoluiu bastante o Instagram. Ótimo. Júlio, deixa eu ver se eu consigo convidar Júlio. Não, ele vai ter que pedir para entrar. Clica aí, Júlio, por favor. Ele disse que já pediu, mas não apareceu aqui, não. Pedido. Deixa eu ver. Fixar comentário. Não, não apareceu, não. Olha. Fixar. Ele está nos assistindo. Olha. Não recebi autorização. Ele parece que não solicitou. Só um instantinho. Na câmerazinha. Júlio, pronto. Enviei, Júlio, já. Você já pode entrar. Daqui a pouco, Júlio fará a prece inicial. Agora. Pronto. Aí, Marcelo, o Júlio vai fazer... Júlio, tudo bem? Tudo bem, querido. Seja bem-vindo, viu? Fique à vontade e faça de conta que você está em casa. Matheus vai tocar uma música para o ambiente e depois o Júlio faz a prece inicial. Pois não, Matheus?
Repetido, Júlio Freitas Góes, é o presidente da Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, presidente também da Federação Espírita do Estado de Sergipe. Marcel Mariano, nosso querido convidado, também conhecido nacionalmente, né, Marcel? E, mais uma vez, agradeço você ter aceitado o convite. E agora, Júlio, por favor, nos dê o prazer da prece inicial. Vamos, primeiramente, saudar o nosso querido Marcel. E, Marcel, seja bem-vindo virtualmente à nossa querida Aracaju. Quando pudermos presencialmente, nós com certeza faremos um grande evento aqui com você, meu amigo. Você é tão querido aqui nessa terra que você nem imagina, tá bom? Bem, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizar o nosso irmão Jesus e unir-nos, rogarmos a tua proteção para que o nosso trabalho seja exitoso e que tenhamos sempre o compromisso e a humildade necessária para a tarefa que nos foi ofertada e que agradecemos de sermos dignos de executá-la. Amado Jesus, nós te rogamos a tua proteção para todos e tudo. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Marcel, eu passo a palavra para você e pelo tempo que você quiser, viu? E até 1 hora está ótimo, porque o Instagram não tem mais aquele limite de cortar. Então, pode ser a palestra de 40 a 50 minutos. Até 1 hora pode ser. Meus amigos, minhas amigas, digna Thelma Santos, minha querida anfitriã e irmã de ideal espírita, abraçando o meu irmão Júlio Góes, aqui dirigente da Federação Espírita do Estado de Sergipe e também da ALESE, Academia de Letras Espíritas do Estado já mencionado. A todos os internautas que nos acompanham pela ferramenta do Instagram, rogamos a Jesus que nos abençoe e nos mantenha sob a sua paz. Ontem, dia 15 de abril, o Movimento Espírita Nacional evocou os 157 anos de lançamento da terceira obra da codificação espírita, levada a efeito na mesma data, dia e mês, do ano de 1864, em Paris. Allan Kardec, o codificador, o sistematizador do Espiritismo, havia se preparado naquele ano anterior, 1863, fazendo coletânea de significativas mensagens mediúnicas nos grupos hebdomadários dos quais ele tomava parte, e que tinham forte conteúdo, forte colorido, religioso ou filosófico. E ele também, examinando o Novo Testamento, resolveu extrair desta obra-prima, articulada e construída pelos 4 evangelistas, Mateus, João Marcos, Lucas e João Evangelista, aquelas passagens culminantes em que Jesus assentou a base, ou as bases, os marcos de sua doutrina, fincada essencialmente no amai-vos uns aos outros, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo aos outros somente aquilo que desejamos que os outros nos façam. Tudo mais são detalhes que giram em torno do amor. O amor que vinha substituir, ou pelo menos abrandar, a justiça implacável do legislador Moisés, que 1200 anos antes de Jesus havia estabelecido nos primeiros livros do Velho Testamento a base de uma teocracia e de uma doutrina que, com o nome de judaísmo, colocava Yahvé, aquele que é o Jeová, como a entidade única
criadora do céu e da terra. Substituindo então o politeísmo que graçava naqueles dias longínquos da história e firmando a convicção da raça, do povo, em torno da crença de um Deus único. Foi um alto preço pago pelos judeus por circular em inúmeras civilizações politeístas, defendendo a existência de apenas um governante sideral, uma mente cósmica que tinha capacidade de criar desde as galáxias distantes, inteiramente desconhecidas para a época, a flor tenra que dá na frincha da rocha. Agora a mensagem de Jesus chegava 1.200 anos aproximadamente pós Moisés, inaugurando as bases do amor e levando os indivíduos a um novo patamar para que as emoções, os sentimentos, pudessem ultrapassar os instintos, abrandando os costumes e demonstrando que aquele Deus guerreiro, aquele Deus das carnificinas e dos exércitos, tinha encontrado agora o amor que lhe abrandava a justiça, o tornando misericordioso e bom, a fim de socorrer todos os filhos caídos no lodaçal ou no paú das misérias humanas, a fim de reerguê-los do pó da terra às culminâncias das estrelas. Naturalmente, que o codificador, ao examinar esse passado longínquo, teológico, esse passado religioso, esse passado sobrenatural da criatura humana, optou por escolher aquelas passagens mais significativas da vida de Jesus. Algumas parábolas, algumas frases que foram pronunciadas de profundo efeito, ensinamentos culminantes em que ele se fez o protagonista, libertando os indivíduos das algemas e dos grilhões, das obsessões, da interferência de espíritos desencarnados, ou simplesmente quando ele se valeu de ocasião para lançar ensinamentos que conduziriam o povo à plenitude. Fugindo das querelas, fugindo das discussões estéreis e dos pontos polêmicos, podemos apreciar em O Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente foi publicado em 1864 com o título de Imitação do Evangelho. Esse era o título do livro. Mas depois de reiteradas manifestações de Didier e de outros colaboradores próximos a Allan Kardec, estes sugeriram, e Didier era o livreiro, dono da livraria de Edouard Missier Danty, que era no centro de Paris, ele sugeriu que o nome fosse trocado para o Evangelho segundo o Espiritismo. E daí em diante, a base da chamada religião espírita. Até porque Emmanuel escreveu uma obra também intitulada, mais ou menos com esse nome, por Francisco Cândido Xavier, Religião dos Espíritos, onde ele faz uma análise religiosa de determinadas passagens do Evangelho à luz do pensamento espírita, pela via mediúnica de Francisco Cândido Xavier. O livro causou um grande impacto, sobretudo entre os teólogos, entre os religiosos, entre os padres, entre o clero da igreja, que o examinou detidamente e deve ter ficado horrorizado pelo avanço que o livro proporcionava para uma teologia liberta dos sacramentos, liberta dos dogmas, favorável ao divórcio. Quem examina o capítulo 26 do Evangelho vai ver que a doutrina espírita é absolutamente divorcista, quando Kardec coloca de maneira muito clara de que a doutrina espírita se posiciona inteiramente favorável, não separar o que Deus juntou. Corrijo, capítulo 22. Não separar o que Deus juntou, mas é o amor. Quando o amor une duas vidas, não há forças capazes de separar o amor. Mesmo que a morte sobrevenha, os indivíduos se reencontrarão na pátria dos espíritos para novamente se vincularem pelo amor. Mas quando o casamento tem como base social, sexual e a química dos desejos, é natural que ele já nasce morto. É questão apenas de tempo ele desaparecer tragado pela voragem
da rotina, da monotonia, porque a química provocada pela ocitocina, pela luliberrina, e pelos demais hormônios e neuropeptídeos, neurotransmissores, capazes de levar o indivíduo ao êxtase, eles passam. Eles são de breve duração, conforme uma pesquisa de uma universidade inglesa, que demonstrou que o indivíduo apaixonado, eu falei apaixonado, não é amando, o indivíduo que se apaixona, ele sustenta a paixão por apenas 3 anos. É o tempo que o cérebro leva para produzir altas doses, chamaríamos aqui doses cavalares, de um neurotransmissor chamado ocitocina. E a ocitocina mantém o indivíduo permanentemente aceso, entre aspas, em relação ao objeto de sua paixão. Entretanto, depois de 3 anos de convívio, o cérebro cansa de produzir a ocitocina, desce para níveis de normalidade e o indivíduo perde o interesse pela pessoa com quem elegeu para a convivência íntima. Olha o se aí como condicionante, se depois desse período de 3 anos eu não desenvolver em relação à pessoa valores como amizade, cumplicidade, parceria e outros valores de natureza superior, é natural que a relação acabará. Ou de maneira tormentosa, litigiosa, raramente de maneira consensual. E aí os indivíduos saem feridos, traumatizados, machucados para a solidão, se preparando para um novo relacionamento onde levam muitas expectativas em relação àquele frustrado. Ou seja, levam a crença que agora vão encontrar ou o super-homem ou a Mulher Maravilha, conforme seja o caso. Só que esses 2 personagens fazem parte da visão mística do cinema, da visão ideal do cinema. A Mulher Maravilha é Gal Gadot, a atual atriz que a interpreta. Mas ela é casada e já tem 2 filhos a caminho do 3º. Então essa Mulher Maravilha só está esculpida na mente dos visionários, dos ilusórios. Porque quem caminha pelo mundo são homens e mulheres carregando defeitos, carregando qualidades, possibilidades de vir a ser. E, naturalmente, dentro dos relacionamentos, o indivíduo se desnuda, convivendo com o outro, não conforme a aparência social que sustenta, conforme a máscara que afivela o rosto para parecer o que não é. O indivíduo faz a máscara das conveniências sociais ser desmontada para, entre as 4 paredes, ser ele mesmo. E muitas vezes a mulher que elege um deus Apolo como companheiro descobre na intimidade da casa que apenas casou com João Bafo de Onça ou Mancha Negra. E o homem, esperando ter casado com a Vênus de Milo, com a deusa Diana, a deusa caçadora, a Vestal, descobre que levou para dentro de casa pelas vias do relacionamento íntimo, ou a maga patológica ou Madame Mim de Patópolis. E aí vem a imensa frustração desses relacionamentos perturbadores. Então Allan Kardec foi de uma lucidez e um homem que parecia não ser do seu tempo, ao colocar o divórcio como base para terminar os relacionamentos infelizes, porque é preferível o divórcio do que o indivíduo manter-se numa postura hipócrita dentro de um relacionamento que já não existe mais. É um relacionamento de aparência, torna a pessoa artificial, a pessoa torna-se inautêntica e acaba passando uma postura completamente diferente da sua realidade íntima. Entretanto, não é toda briga de casal que deve ser resolvida pela via do divórcio. Os casais, os parceiros, têm atritos que podem ser resolvidos com o diálogo, com a paciência, com a boa vontade, com a compreensão, com a cessão de direitos arbitrários, a fim de encontrar um terreno comum onde se possa conviver sem farpas, sem assassinatos passionais, sem crimes cruéis, que todos os dias enxergamos na mídia devoradora. Eis porque Allan Kardec foi extremamente ousado. Ao fazer, na introdução do livro, ele fez um apanhado de 21 pontos da doutrina de Sócrates. Olha que coisa curiosa, ninguém tinha pensado nisso.
trazer o pensamento de Sócrates do passado, pensamento eminentemente filosófico, que tinha uma grande proposta psicológica e também tinha uma mensagem ética embutida na sua filosofia dentro da escola que ele edificou em Atenas, a escola da maiêutica, que é a escola que obriga, entre aspas, os indivíduos a pensarem. Eu sei que a palavra pensar está ficando tão rara, porque as pessoas estão agindo muito por instinto, por impulso. As pessoas fazem a coisa e depois se arrependem. Tomam certas atitudes e depois lamentam profundamente pela ausência de pensamentos e de reflexões que levam o indivíduo a ponderar que se o que vai fazer, ele aceitaria como normal que outrem fizesse contra ele. Aí o indivíduo faz. Então, numa sociedade que está profundamente desnorteada, uma sociedade profundamente perturbada, as ações dos indivíduos tendem a ser muito na base do instinto. E um amigo nosso aqui de Salvador comentaria comigo que a primeira leva de homens e de mulheres que veio à Terra, num passado muito longínquo, constituiu a raça do Paleolítico. Eram os homens da pedra lascada. Séculos e milênios depois surgiu os homens e as mulheres mais desenvolvidos da chamado Neolítico. Novo período, é o período da pedra polida. E agora estamos vivendo o terceiro período, que é o período do Ansiolítico. Depois de atravessar o Paleolítico, o Neolítico, agora estamos no Ansiolítico, na fluoxetina e na ritalina, que são consumidas em larga escala para aquietar as convulsões internas do indivíduo, que não consegue sossegar à noite para dormir e vai buscar nos aditivos químicos, no cigarro, nos alcoólicos, nas tarjas negras, as manifestações de calmaria do vulcão mental em que o indivíduo se encontra. E Allan Kardec traz esses pontos de Sócrates para demonstrar que a doutrina dele era profundamente atual. E mostra a concordância desses pontos com o pensamento espírita, o que leva Kardec a definir que Sócrates era espírita e não sabia. Ele só não frequentava um centro espírita porque Atenas não tinha um centro espírita aberto naquela época, 500 anos antes de Jesus. Mas o pensamento todo de Sócrates era centrado na pluralidade das existências. Para nós, reencarnação. Para os judeus, ressurreição. E para ele, palingenesia, que ele foi beber no Egito, só que dentro do conceito da metempsicose, o indivíduo mau, o indivíduo venal, o indivíduo cruel, depois da morte, ele é julgado por Maante, a deusa da justiça dentro do panteão da mitologia egípcia. E julgado culpado, ele é lançado nas Geenas, que para nós os cristãos seria o inferno, seria o Hades da mitologia. O indivíduo vai para os Tártaros, as regiões de sofrimento no mais além. Mas Osíris e Íris, o casal sempre benemérito, resgata essas almas oportunamente e as faz reencarnar na Terra, só que em corpos de animais peçonhentos. Você imaginar que uma pessoa venal, uma pessoa agressiva, possa voltar como o crocodilo do Nilo, a hiena do deserto que gargalha quando encontra carniça, o abutre que voa sobre a carcaça derrubada, o escaravelho, a serpente do deserto e outros animais rastejantes. Mas isso seria dizer que nós podemos involuir, ou seja, o indivíduo pode voltar atrás no seu processo evolutivo. Lamento informar a muita gente, nós estamos condenados por Deus à perfeição. A palavra é condenação e é irrecorrível. Você não tem a quem recorrer, porque Deus é a última instância. Ele é o Supremo Tribunal Federal, ou estelar, ou galáctico, dê o nome que se quiser. Então a sentença do divino não pode ser recorrida. Ele não me deu a chance, ele não me deu duas possibilidades: estacionar definitivamente ou voltar ao ponto de partida de minha evolução. São duas possibilidades que a divindade não me deu. A divindade me condenou de maneira absolutamente irrecorrível a evoluir sempre. Mas eu posso estacionar
Pode. Pode-se estacionar por algum tempo. Não se pode estacionar o tempo todo. Porque Deus estabeleceu certos mecanismos que tiram os carros que estão quebrados à margem da estrada do progresso. E o veículo que passa por ali esbagaçando com tudo chama-se a dor, lei de evolução, lei de destruição. Ela passa recolhendo essas sucatas que ficam paradas no chamado estacionamento ou no acostamento e leva de roldão todos, porque todos têm que atingir a chamada perfeição relativa. Mas a perfeição relativa não é um fim, nunca foi, jamais será. A perfeição relativa é uma tendência. Nós tendemos à perfeição, sem nunca atingir a perfeição absoluta, que é apanágio da divindade. Nós só podemos atingir a perfeição relativa. Então tem sempre perfeição a ser alcançada, portanto ela é infinita. Estaremos sempre tendentes para a perfeição, sem nunca atingir o teto dela, que só pertence a Deus. Allan Kardec, com essa sutileza, vai trazer o pensamento de Sócrates, e entrando em Jesus propriamente dito, ele estabelece de que a vida de Jesus pode ser dividida em 5 pontos que merecem uma análise, mas tão curiosa, em que ele diz que os atos comuns da vida do Cristo é o primeiro item, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas da igreja e o ensino moral. Allan Kardec vem dizer exatamente na introdução que os 4 primeiros itens sempre foram objeto de discussões, de polêmicas, de debates, de manifestações de intolerância, inclusive com grandes carnificinas na história. Porque, segundo a ONU, nós já fizemos na Terra aproximadamente mais de 20 mil guerras. E a maior parte dessas guerras, cerca de 99%, foram guerras de natureza religiosa. Então nós matamos mais em nome de Deus do que em nome do dinheiro, de terras, de gado, de mulheres, de dominar o outro por dominar. Não. Deus brandia a espada. Deus movimentava escudos e cavalos, exércitos e infantaria, para esmagar os que não concordavam com a minha maneira de pensar, nem enxergavam a vida pela cartilha com a qual eu lia a vida. Ainda hoje, qual é o motivo das lutas entre judeus e árabes? O motivo é religioso. Sim, tem conotações também de natureza econômica e política. O petróleo, a dominação do canal de Suez, o tráfego por aquela região nevrálgica do Oriente Médio, mas o que está embutido ali é a intolerância religiosa. Por que é que protestante mata católico e católico mata protestante durante décadas, aliás, séculos, na Irlanda do Norte? O IRA, o ETA, que mata também pessoas até ser desbaratado na Espanha, na região basca. Nós temos o grupo Baader-Meinhof, que durante os anos 70, 80 do século passado, matou centenas de pessoas na Alemanha. O Sendeiro Luminoso está embutido ali crenças religiosas também, das suas lideranças, muitas vezes movidas por psicopatas, por alienados, que buscavam destruir outras pessoas que não concordavam com os seus obtusos pontos de vista. Aí você lança uma obra que propõe a tolerância, a compreensão. O Espiritismo passa a ser uma chave que abre a porta do cristianismo para ser entendido. Ou seja, sem a chave da doutrina espírita, o cristianismo passa a ser incompreensível para nós e incompreensível para todos. Porque, via de regra, os indivíduos tendem a examinar os textos do Evangelho pela via da literalidade. Cito aqui um fato curioso. Hoje pela manhã, por volta das 5h40 da manhã, quando estávamos nesse gabinete para a psicografia da página diária do Espírito Marta, a nossa benfeitora, eis que ela começa a escrever diretamente no touchscreen do smartphone, como ela faz há quase 2 anos, e ela vai escrevendo e chega um ponto em que ela diz uma frase extraída do Evangelho, que está em Mateus, por ali do capítulo 6, versículo 26, quando Jesus diz:
de que não saireis daí enquanto não houverdes pago até o último ceitio. Eu tenho aqui 4 Bíblias de 4 editoras diferentes. Eu fui examinar porque ceitio, qual era o significado de ceitio? Aí em 2 Bíblias eu encontrei a palavra centavo. Note, eu encontrei na Bíblia, dita por Jesus na ocasião, não saireis daí enquanto não houverdes pago até o último centavo. Eu ignorava completamente que a nossa moeda, a divisão da nossa moeda no Brasil, o real, que é centavo, já fosse vigente naquele tempo na península dominada pelos romanos, que era a Judéia. A divisão não era centavo, porque existiam várias moedas circulando naquela época, o áureo, o ase, a dracma e outras moedas impressas, cunhadas por Roma, circulavam entre diversos povos. E não consegui descobrir qual era a sua divisão em valores menores, se é que ela tinha divisão. Mas com certeza absoluta, como historiador, posso afirmar que não era centavo. Minha pergunta é, mas como é que a palavra centavo foi parar na boca de Jesus naquela época? Tem uma coisa estranha, é um problema de tradução que acaba agredindo o texto. E muita gente pega nesse sentido literal. A grande proposta espírita é ser no sentido de dilatação, no sentido interpretativo. As frases de Jesus podem ter conotações muito variadas, muito diversificadas, proporcionando ao indivíduo um campo vasto de interpretação para que haja sua devida aplicabilidade às diversas circunstâncias da vida, levando a criatura a se descobrir responsável pelo seu processo evolutivo e não culpada. A palavra culpa se transformou num verdadeiro entrave psicológico, um entulho de natureza emocional, causando um sério transtorno à sociedade humana, sobretudo adoecendo, porque os indivíduos se sentem culpados pelo que fizeram ou pelo que deixaram de fazer, pela ação desastrada ou pela omissão criminosa. Mas a grande proposta espírita, muito calcada no Evangelho e no Livro dos Espíritos, é de que a sociedade, a criatura humana, se torne responsável e não culpada. Ninguém tem culpa de nada. Mas os homens de hoje da Terra, eles estão pagando os erros de Adão. Eu, pessoalmente, nem conhecia Adão, esse ancestral meu que cometeu algum desatino. Mas por que eu tenho que pagar por ele algo que nem sei o que foi que ele fez? Mas por que a mulher tem que ser herdeira dos erros de Eva, a personagem mitológica que viveu num suposto jardim do Éden, que devia estar situado entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é Bagdá, a capital do Iraque, ou pelo menos aquele vale crescente banhado por esses 2 rios? Não. Nós somos responsáveis. E a responsabilidade transpira do indivíduo à medida que ele desperta seu nível de consciência para assumir as suas atitudes perante a vida. E à medida que ele amadurece, ninguém o domina, ninguém o dirige. Ele deixa de ser ovelha sob o cajado de um pastor equivocado qualquer da terra. Ele passa a ser orientador dos próprios passos. E ele só responde agora perante o mais austero dos tribunais, o Tribunal da Consciência, onde estão edificadas e inscritas a letras de fogo as leis de Deus. Que à medida que o indivíduo vai se desdobrando no processo evolutivo, vai se iluminando, essas leis vão ficando mais visíveis. E sobre ele diminui o determinismo e começa a sobrelevar a responsabilidade, ou o livre-arbítrio. Não por acaso, um amigo meu aqui de Salvador me afirmaria: Marcel, para mim, livre-arbítrio é que nem senha de cartão de crédito. Errou 3 vezes, bloqueia. Se a moda pega, ninguém mais vai ter cartão de crédito. Todo mundo terá cartão bloqueado. Porque não consigo encontrar uma pessoa que não tenha errado 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes na vida. Todos nós. Então não temos mais cartão para usar, porque a divindade bloqueou no banco da providência divina. Mas a divindade é mais misericórdia do que justiça implacável, como era no passado. E dessa maneira,
nós vamos descobrindo que o indivíduo se equivoca e dentro do próprio erro descobre maneiras de se erguer da sua queda, do seu equívoco, e aí começa a acertar. Se aprende com o acerto, se aprende com o erro também, se aprende com a queda. Mas o que é que a queda ensina? O valor de se estar de pé. E alguém poderá dizer, mas eu nunca caí. E eu direi, claro, você nunca se levantou. Porque, meu filho, só pode cair quem está de pé. Quem nunca caiu é porque nunca se levantou. Então não conte vantagem antes da hora. Só tem pés sujos quem caminha. Toda estátua tem os pés irrepreensíveis. Claro, vive parada em cima de uma praça, em cima de um logradouro público, sem se movimentar. Mas se o indivíduo caminha, tem os pés feridos, os pés machucados, os pés sujos, porque é sinal. As águas paradas constituem o pântano. Mas as águas potáveis são aquelas que se batem contra os rochedos, que se comprimem nas margens apertadas, seguindo para o rio. Porque no afã de atingirem a foz, elas vão se renovando. Mas vai olhar o pântano, são águas pútridas, são águas morbosas, pestilenciais, criatório do Aedes aegypti, para nos trazer tantas problemáticas na área da saúde. Eis porque o livro merece muito mais estudo do que leitura. Quando Deolindo Amorim passou a escrever, Deolindo Amorim é baiano, nasceu aqui em uma cidade, Baixa Grande, foi notável advogado, jurista, escritor emérito, polemista de primeira linha. Depois que ele desencarnou, ele passou a escrever alguns livros psicografados por um médium baiano chamado Elzio Ferreira de Souza. E olha que Dr. Elzio era procurador de justiça, que é o promotor que é promovido a procurador de justiça. Um homem de uma cultura extraordinária, Dr. Elzio. Tive a honra de conviver com ele e de conhecê-lo demoradamente. E escrevendo por Dr. Elzio Ferreira de Souza, Deolindo Amorim foi rejeitado em certo momento. E para mostrar que era ele mesmo, ele fez duas coisas. Ele fez Dr. Elzio cometer um erro jurídico. Ao escrever uma página, Dr. Elzio escreveu um erro jurídico. Quando ele saiu do transe, que olhou aquele dali, disse, mas eu jamais escreveria isso. Aí Deolindo disse, para você ver que eu pude manipular a sua mente para produzir num procurador de justiça que conhece a lei à saciedade um erro jurídico. Agora você percebe que são duas mentes. Eu preciso da sua, descansada e inerte, para poder produzir os meus livros. E em um prefácio que Dr. Elzio recebeu dele para colocar no livro, Deolindo Amorim diz que o seu livro de cabeceira era o Evangelho segundo o Espiritismo. Informação que Dr. Elzio desconhecia. Até que nós realizamos aqui em Salvador um congresso espírita do estado da Bahia, que era um título de uma das obras de Deolindo Amorim, Espiritismo e Socialismo. Aliás, isso é Leon Denis. Uma outra obra de Deolindo Amorim, que analisava as problemáticas dos dias atuais à luz da doutrina espírita. E trouxemos aqui a Salvador para o congresso, já que o marido dela ia ser homenagem, sua viúva, que era Dona Delta Amorim. Já bastante idosa, hoje também já se encontra desencarnada, eles que foram pais do jornalista que recentemente desencarnou, né? Que era um jornalista muito conhecido da TV, jornalista internacional Paulo Henrique Amorim. Era filho dos dois. E eis que Dona Delta vinha a Salvador, participando do nosso congresso no velho Centro de Convenções da Bahia, hoje desativado. Eis que Dr. Elzio se encontrou com ela e mostrou o prefácio. E ela leu e na frente dele disse, isso aqui é meu marido. Porque só eu, que convivia com ele, que dormia com ele, sabia do seguinte hábito. Ele tinha como livro de cabeceira o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa informação eu nunca dei ao senhor. Portanto, eu confirmo de que esse prefácio e esse livro são textos de meu marido. Aí Dr. Elzio publicou e também já se encontra no mundo espiritual há cerca de quase 12 anos que ele desencarnou. Portanto, o Evangelho merece de todos nós o mais acentuado espírito de estudo.
a fim de compreender essa mensagem que Allan Kardec atualizou, resgatando o pensamento de Jesus do passado e o atualizando com as luzes da doutrina espírita do século XIX, de modo de que todo o arcabouço da codificação espírita é absolutamente atemporal, serve em qualquer época. Então a gente tem um livro como o Livro dos Espíritos, com mais de 160 anos, o Evangelho com 157. Esse ano é o ano de homenagem ao Livro dos Médiuns, escolhido pelas federativas de todo o Brasil. 160 anos de O Livro dos Médiuns. 1861 ele foi publicado. Qualquer um de nós que passe a examinar os livros da codificação tem a estranha sensação, e a sensação boa, de que os livros foram feitos ontem, foram escritos na semana passada. Tamanha a atualidade dos seus contextos para os dias que estamos atravessando. Sim, mas o que é que nós estamos atravessando? Nós estamos passando há mais de um ano uma pandemia que já arrebatou para o túmulo, no mundo, 3 milhões de pessoas. Já contaminou 140 milhões de pessoas na Terra. E no Brasil, estamos perto, agora à tarde, mais de 3 mil pessoas desencarnadas. Portanto, estamos perigosamente perto de 370 mil vítimas, rumando para as 400 mil, porque ainda temos todo o mês de abril para a metade do mês inteiro, a segunda metade, para enfrentar diante do cutelo assassino do vírus destruidor. Então, a Terra está experimentando um flagelo natural. E a doutrina espírita examinou exatamente os flagelos naturais na lei de destruição. Ali pela 737 em diante, Allan Kardec examina os flagelos naturais para demonstrar que eles são manifestações da divindade, que através da lei de evolução, de progresso e de destruição, promove uma renovação, fazendo espíritos encarnados voltarem ao plano espiritual e abrindo possibilidade para que espíritos desencarnados se embosquem na matéria. É o que estamos vivendo. Ou seja, diante do assunto chamado transição planetária, abordado por Allan Kardec com outro nome, A Geração Nova, no capítulo 18 do livro A Gênese, que é o último capítulo do livro, e foi o último que ele publicou um ano antes de desencarnar, Allan Kardec fala de que uma parcela da civilização terrestre sairá do planeta pela morte. E uma parcela desencarnada se emboscará na matéria, trazendo novos valores. Mas isso Manuel Filomeno Miranda está dizendo, e isso nos últimos livros, pelo menos os 4 últimos livros, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, e o último, que é um best-seller, já vendeu mais de 70 mil exemplares e esgotou a primeira edição. Nós estamos falando de No Rumo do Mundo de Regeneração. Mas o livro evaporou de tal maneira das livrarias que eu até estou supondo que espírito desencarnado está comprando o livro para ler. Tamanha a volúpia com que ele está se lendo uma obra. Base de muita crítica, tem muita gente criticando, mas ainda não examinou o livro. Então não se pode analisar com equilíbrio aquilo que não foi examinado, se criticar aquilo que ainda não foi estudado. É fundamental que as pessoas leiam, procurem outros companheiros de mente mais aberta para verem outros ângulos e verem outras perspectivas da extraordinária saga que Manuel Filomeno Miranda coloca ali ao retratar a pandemia de Covid-19 sob a ótica do mundo espiritual. Quais são os bastidores desde setembro de 2019, quando nas colônias espirituais que circundam a Terra soaram clarins, aquelas cornetas, aquelas sirenes que dão conta de que estava vindo alguma coisa. E as colônias foram alertadas de que a divindade havia autorizado que um flagelo natural se abatesse sobre o planeta, a fim de acelerar o processo da transição planetária, de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração, que não vai se dar da noite para o dia. Tem muita gente considerando, algumas pessoas, não chega a ser muito,
Tem gente considerando que depois que a pandemia for sanada, que já temos aí 8, 9 vacinas promissoras, nós então entraremos em um mundo regenerado. Muito cuidado com essa euforia infantil. A proposta da regeneração do planeta é para daqui a alguns séculos. Ainda estamos assistindo verdadeiras cenas que até os bárbaros que invadiram Roma teriam vergonha de praticar. Quando você vê assassinatos cruéis, determinados crimes bárbaros com o maior requinte de perversidade cometido por psicopatas, quando determinadas autoridades entregam ao povo a pandemia, deixando que ela seja destruída na completa indiferença, nós percebemos que ainda estamos convivendo com entidades realmente cruéis e brutais, mergulhadas no corpo, e o que é pior, em postos de comando de determinadas instâncias de poder, e que não prometem sair tão cedo, porque como era sobre o muro, aquela planta devoradora, se agarraram sobre o muro do poder como se fossem eternos, como se fossem pessoas inexpugnáveis, feitas de aço inoxidável, ignorando a morte, e que vão partir um dia, deixando um saldo profundamente pessimista e doloroso nas vítimas que ficaram absolutamente sem qualquer tipo de assistência que competia a estas figuras fornecer. Dessa maneira, os flagelos naturais, como a pandemia, está provocando uma revisão de valores. Estamos sendo obrigados a ressignificar o modelo de vida que tínhamos. Só olhar como foi dezembro de 2019. A epidemia estava estourando em Wuhan, na China. Ninguém sabia nem o nome dessa cidade, só se conhecia Pequim, a capital. Wuhan tem 10 milhões de habitantes, é uma gigantesca metrópole do tamanho de São Paulo, mas desconhecida para o Ocidente. E lá estoura o vírus. Pelo menos as primeiras informações da mídia dão lá. E o mundo estava no Natal e no Ano Novo, no Réveillon de 2019 para início de 2020. Qual era a ânsia? Comprar, guardar, acumular, gastar, usufruir, porque Natal está tomado por este velhinho de barbas brancas, de gorro vermelho, o garoto propaganda do refrigerante afrodescendente. Mesmo sendo um aniversário, o dono do aniversário, dia muito, deixou de comparecer, porque quem promove a festa não convida o menino. Tem convidado o velhinho, que só aparece uma vez por ano em dezembro. O menino é evocado, é suplicado todos os dias, mas o bom velhinho só aparece uma vez por ano. Então, num Natal tão desfigurado, nós estávamos na ânsia. Aí depois as notícias começaram, porque o vírus se espalhou pela Europa, pegou escala em avião, em navios, e veio para as Américas. Desembarcou no Brasil no final de fevereiro, e hoje nós somos o epicentro do olho do furacão. Todo o mundo, o planeta, está olhando para o Brasil nesse instante, e as suas largas estatísticas diárias de 3.000 a 4.000 pessoas todos os dias. Os dados agora apontados pelo Ministério da Saúde, que eu conferi agora há pouco. Nos últimos 31 dias, nós tivemos o saldo sempre diário acima de 2.000 mortos. O que é que isso significa? Que em 31 dias perdemos mais de 62.000 brasileiros para a morte. Então nós estamos em guerra. O vírus gargalha e zomba das nossas possibilidades de o destruir. Armas, canhões, artefatos de guerra, granadas, são absolutamente impotentes para o deter. Nesse instante, os paióis e os artefatos para a guerra de massa, de destruição em massa, são absolutamente inúteis, porque o vírus se aloja nos pulmões, matando o indivíduo por asfixia, furtando-lhe o que a terra mais tem, o ar, e impedindo de respirar. Mas o seu papel é de saneamento do planeta Terra, promovendo que espíritos retornem ao mundo espiritual e outros tantos disponibilizem os corpos para que reencarnar.
estamos recebendo a visita de seres ilustres de Sírios, da constelação do Touro. Nós vamos receber entidades que virão da constelação do Cavalo, outros que estão vindo das Pleiades, e que vão se reencarnar na Terra para nos ajudar nesse processo evolutivo. E eles vão atuar na política, na economia, no esporte, na religião, promovendo a cultura e, sobretudo, nos levando de volta à mensagem de Jesus. Porque eles são convidados do Cristo a virem à Terra como alienígenas, a fim de nos ensinarem as bases do amor que esquecemos. Porque a proposta de Jesus foi que nos amássemos uns aos outros. Mas o que estamos fazendo é que nos armássemos uns contra os outros. Aí está todo mundo armado e não amado. Por isso, as discrepâncias, o planeta dos contrastes, das dificuldades absurdas, das riquezas opulentas, dos grandes condomínios ao lado das favelas sórdidas, o indivíduo com a sua geladeira abarrotada e o outro na completa miséria, experimentando a canícula e o horror da fome. Então nós somos a Terra que estamos conquistando as estrelas. Agora à tarde a NASA divulgou de que uma das suas naves já se encontra perto de Plutão. E essa nave pôde tirar uma fotografia de uma outra sua irmã, que já está no espaço infinito. Então essa nave tirou uma fotografia da Voyager, que se encontra a mais de 15 bilhões de quilômetros da Terra. Então, uma nave tirando uma fotografia de outra nave, pelos sinais de rádio. Então, estamos indo para além das estrelas. Mas não conseguimos saber quem é que mora no apartamento vizinho ao nosso. Desconhecemos o morador do outro prédio. Pegamos todos os dias o ônibus, não sabemos o nome nem do motorista, nem do cobrador, nem da pessoa que senta ao nosso lado. Mas queremos conhecer as galáxias que flutuam no espaço infinito. Pelo que homenageamos o Evangelho segundo o Espiritismo, como a base religiosa que traz Jesus de volta à Terra, nos convidando, portanto, à prática do amor, à prática da solidariedade. E, aliás, destaco aqui, nunca tivemos tanta solidariedade como nesses dias da grande pandemia. O indivíduo, os indivíduos, nós, estamos descobrindo que dinheiro não se come e que moeda não é hóstia para se colocar na boca e experimentar. Então, nesse instante, não adianta ter dinheiro se não tiver vaga de UTI para o indivíduo ser entubado. Muitos homens riquíssimos, mulheres, pereceram até a morte, tendo fábulas de dinheiro, mas os hospitais estavam entupidos de desesperados e aflitos vinculados às máquinas para lhes sustentar as vidas por algumas horas, alguns dias, até a agonia fatal da morte. Então, a questão não é ter dinheiro. Descobrimos que temos que fazer a multiplicação dos pães e de peixes para os esfaimados, mas também temos que distribuir a solidariedade, acolher o outro, dialogar pelas vias virtuais. Aqui estamos conversando com tantos amigos, com tantos corações que nos acompanham pela ferramenta do Instagram. No momento em que penetramos a necessidade de fechar as casas espíritas, e aqui eu proclamo o que está circulando na internet. Os centros espíritas estão fechados. Mas o que está fechado é o prédio. O centro espírita não é o prédio. O centro espírita é a mente e o coração dos trabalhadores que continuam funcionando. O prédio é feito de cimento, de concreto, de telha, de eternite, está fechado. Mas o centro espírita é a alma. O indivíduo pode criar um centro espírita virtual, continuar atendendo os trabalhadores, os frequentadores da casa, e não simplesmente fechar-se no seu mundo e esperar de que a pandemia vá embora para a gente reabrir as casas espíritas. É hora da virtualidade. Porque tem gente desesperada. Hoje pela manhã, às 5 e pouca da manhã, eu atendi uma pessoa com punção suicida. O suicídio não espera. Porque às vezes um atendimento, uma palavra que você não dê naquela hora, meia hora depois, a pessoa está pendurada numa corda na comieira da casa. Foi embora. E sua palavra poderia ter sido decisiva para impedir que a pessoa se matasse. Esse é o momento da via virtual.
torná-la ferramenta. Porque antes da pandemia, todo mundo reclamava de que a internet estava povoada de pessoas indignas, de hackers, de crackers, estava cheia de vírus, os trojanos, os cavalos de Troia. Vocês notaram que desapareceu todo esse comentário? Deve continuar tendo muito vírus. Mas até o hacker tem que se cuidar, porque o vírus é muito democrático. Ele mata velho, mata novo, mata branco, mata gordo, mata com doença pré-existente, sem doença pré-existente, está levando jovem, está levando criança. É plenamente democrático. Basta se contaminar, basta se permitir a atos levianos das aglomerações, de achar que está inexpugnável, para o vírus contaminar e levar o indivíduo para o outro lado da vida antes da hora, porque o indivíduo se permitiu a se expor desnecessariamente ao perigo. Por isso começamos a conceber que agora é o momento de humanizar a internet, levar a mensagem de Jesus a tantos corações sedentos. Se Allan Kardec vivesse nos nossos dias, estaria parado, estaria ilhado, estaria, por causa da idade dele, 64 anos, dentro de um apartamento trancado, aguardando sua vez de tomar vacina e voltar? Não. Allan Kardec estaria nas redes sociais, publicando artigo todos os dias, comentando as situações do nosso cotidiano, fazendo análises judiciosas e ponderadas e convidando os indivíduos a uma revolução do amor, onde, em vez de espinhos, pudéssemos plantar flores. Em vez de apenas lamentar a escuridão da noite, pudéssemos começar a homenagear a alva, em que o sol, surgindo por detrás da montanha, vai espancando a escuridão da madrugada, dissipando a bruma e fazendo incidir os seus raios para clarear a terra inteira. Ele estaria nos conclamando aos gestos de solidariedade, do socorro aos infelizes. Se eu não puder levar o abraço, mas eu posso financiar a educação de uma criança, a cesta básica de uma família que passa fome, suportar os encargos de alguém que está com imensa dificuldade de sobreviver. Quantos postos de trabalho, quanta gente desempregada, quanta gente desesperada nas filas atrás desse recurso do governo, com os quais se passou a sociedade brasileira no ano passado e vai ter que passar esse ano até que tenhamos as condições de imunizar mais de 70% da população brasileira, o que está longe. Pelo menos para a minha idade, a previsão mais otimista é junho ou julho, em que poderei ter acesso à vacina. Mas até lá, confio em Deus e tomo todos os cuidados que as autoridades sanitárias, as autoridades dignas, os infectologistas, os especialistas recomendam para não me submeter desnecessariamente a tudo aquilo que possa me tirar do corpo, impossibilitando o meu processo evolutivo na matéria. Portanto, honra e glória a este livro extraordinário, que deve ser o nosso livro de cabeceira, onde nas páginas finais Allan Kardec colocou uma coletânea de preces para auxiliar aqueles que têm dificuldade de articular uma rogativa, por mais simples que seja, pedindo a Deus que faça sua misericórdia pairar sobre o planeta, nesses instantes de dor e de crise, de mudança, de convulsão social, de alteração de padrão de comportamento, de mudança vibratória do planeta, que se vê agora expurgado dos seus bolsões de miséria moral e começa vagarosamente a se mexer em direção à sua fatalidade planetária, ser um mundo de regeneração. E ontem eu examinava o livro do Evangelho. O mundo de regeneração ainda não será o mundo ideal. O mundo ideal é o mundo feliz, os mundos ditosos. Mas, pelo menos, quando se fala em regeneração, são mundos de descanso, onde o indivíduo repousa das suas pelejas contra as artimanhas do mal. E o bem começa a equilibrar. Ainda existe a presença do mal, mas este se envergonha diante dos bons, que praticam as atitudes dignas e nobres, a fim de promoverem a dignidade da criatura humana. A todos os amigos que estão nos acompanhando, rogamos bênçãos de paz e homenageamos o codificador Allan Kardec,
pela ideia luminosa de publicar há 157 anos essa obra monumental, rasgando uma ponte dos céus à terra para nos apontar o caminho da terra para os céus pelas vias da luta, do sacrifício e das renúncias, com Jesus, por Jesus e para Jesus. Muito obrigado. Marcel, magnífica a sua palestra, magníficas suas reflexões, magníficas as lições também. A Laese está extremamente grata pela sua presença, pelo que você nos passou. Há pessoas perguntando já aqui no chat se vai ficar gravada a palestra. Obviamente que sim, tanto no IGVT do Instagram, GTV, aliás, Instagram, como também no canal da Laese, que é a Laese Aracaju. Indubitavelmente, não tem como essa palestra não ser gravada para que todos possam depois, inclusive os que assistiram, para que possam revisitar essa palestra, porque tem bastante lição aí que precisa ser estudada, refletida, aprofundada. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Thelma Machado, eu sou membro da Laese e sou delegado representante da ABRAME, que é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, aqui no estado de Sergipe. Caso você, já que Júlio fez a prece inicial, Marcel, querido, se quiser eu posso fazer a prece final. E eu queria também passar a palavra a Júlio para fazer suas considerações finais, por favor, Júlio. Marcel, eu não me surpreendi porque eu já esperava isso de você, meu amigo. Sua lucidez, a sua brilhante exposição, porque é muito importante que a gente venha refletir o significado de tudo isso. Essas reflexões são muito, mas muito importantes, principalmente num momento como esse que estamos vivendo. Um momento de negacionismo, um momento que várias posturas equivocadas levam à desesperança, mas nós temos que focar a nossa mente, nossa visão no futuro. E isso só é possível quando a gente encara as verdades, as máximas de Jesus com muita lucidez, a lucidez que Kardec buscou transmitir através do Evangelho segundo o Espiritismo e que você tão sabiamente, meu amigo, veio trazer para nós. Então, uma gratidão enorme a você e que faltam nas palavras e que você possa continuar sempre, meu amigo, nos visitando aqui virtualmente nesse momento, mas que assim que essa pandemia acabar, que a gente possa ter muitos e muitos encontros. Grande abraço, um cheirão na Bahia, viu? Bahia querida, né? Muito obrigada, Júlio, muito obrigada, Thelma, quem eu desejo que leve aos seus pares da academia um abraço e o nosso sentimento de gratidão pelo honroso convite. Como já dito no início, nós teríamos uma atividade presencial em novembro do ano passado. O convite você me fez com 1 ano de antecedência. Mas em chegando a pandemia, o próprio evento foi cancelado e eu não pude ir a Aracaju presencialmente. Agora estamos nos valendo da ferramenta virtual do Instagram. Quem sabe para o ano que vem, 2022, quando tudo isso passar, se passar, nós possamos voltar às viagens e aos demorados abraços, reencontrando coração a coração. Muito obrigado a todos. Eu vou fazer a prece final, um poema, porque do Pentateuco, ele vai trocar por outro. Do Pentateuco, 2 livros foram justamente lançados no mês de abril, né, Marcelo? O Evangelho segundo o Espiritismo, e no dia 18 a gente vai comemorar também o Livro dos Espíritos. E em abril, que é primavera em Paris, eu tenho um poema que se chama Kardec, a Doutrina Espírita, e é uma forma de agradecer, inicialmente, obviamente, sempre a Jesus, né, nosso modelo e guia, mas e também reconhecer o trabalho primoroso de Kardec, evidentemente, para que pudesse codificar sob a égide do Espírito da Verdade e tantos outros espíritos que auxiliaram, que é coletiva, né, a terceira revelação. E diz assim, no Evangelho de João, o anúncio de Jesus: seus corações não se turbem, mandarei o Consolador, que recordará o que digo e trará de volta a luz. Chega o século XIX, na França do Iluminismo, tem o Espírito da Verdade,
um discípulo que faria, sob a égide do amor, a reunião dos ensinos. Eis que abriu a primavera, na Paris, onde seria lançado o primeiro livro do Pentateuco sublime, que revive o Evangelho a partir daqueles dias. Nem fenômeno, nem fé cega. A razão leva à crença. Deus é a causa primeira. Livre arbítrio se vincula aos efeitos das ações e não se teme a ciência. Ser perfeito é nossa meta. Deus nos deu a eternidade. Cedo ou tarde alcançaremos a morada das estrelas. Jesus segue à nossa frente, guia, modelo e verdade. A Kardec, o obrigado. E que as luzes do além sejam chuva que derrame sobre ele a claridade que nos trouxe com o trabalho da sua missão. Amém. Então, muito obrigado também, Marcelo, pela sua missão, viu? E essa sua palestra maravilhosa vai estar à disposição de todos. Que Deus lhe abençoe com muita saúde e paz. E encerramos com a música. Mateus vai tocar para a gente, para encerrar. Aleluia. Aleluia, né? Com certeza. Pois não, Mateus. Então, obrigada a Deus, obrigada a Jesus, a espiritualidade superior. Marcel, de novo, obrigada. Um beijo grande, meu querido. Júlio, obrigada. Para você também, Thelma, para os seus. Muito obrigada por tudo. Uma ótima noite. Até nosso próximo reencontro. Júlio, um abraço também, querido. Valeu, meu irmão. Grande abraço. Idem. É. Encerrar agora.